Estamos aqui, amigos, novamente falando sobre oftalmologia e homeopatia, mas não só sobre isso. Hoje eu vou falar sobre rinite, alergia, asma, enfim, processos respiratórios de vias respiratórias superiores e inferiores. Ou seja, nariz, pulmão, brônquios, enfim. Os processos alérgicos, eles são mais ou menos desconhecidos assim no seu mecanismo. A gente não sabe exatamente como é que e por que essa coisa funciona. Nós sabemos que existem as alergias, nós sabemos que faz parte do nosso sistema imunitário, mas e por que de vez em quando, em vez do nosso mecanismo funcionar a nosso favor, ele funciona contra nós? Porque quando a gente tem um processo alérgico, o que nós temos é o nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico, atacando nossos próprios tecidos. E vejam, é interessante, mas com a homeopatia a gente pode interferir nesse processo e modulá-lo. Muito se conhece sobre medicina, mas muito se desconhece sobre medicina. Os mecanismos dos nossos organismos são complexos. E a gente tem, apesar de todo esse avanço da medicina, da ciência de uma maneira geral, a gente tem muito conhecimento, mas a gente tem muita limitação. E a gente, com homeopatia, cura muitas coisas que você não sabe como é que é o mecanismo básico. O que nós sabemos é o seguinte, que a atuação na realidade do medicamento homeopático, ele é uma forma de você jogar ou você utilizar uma doença causada pelo medicamento homeopático contra a doença natural que nós temos. Porque se a gente tem, por exemplo, uma coqueluche e pega uma varíola, isso é de conhecimento médico do tempo de Hipócrates. Se você tem uma coqueluche, pega uma varíola que é mais forte, a varíola interrompe a coqueluche. E quando termina a varíola, volta o resto da coqueluche. Mas se você tiver uma varicela e você pegar uma varíola, a varíola interrompe a varicela, que é mais fraca, e faz o ciclo dela. E quando ela termina, não tem mais nem varíola nem varicela. Por que isso? Pelo princípio dos semelhantes. Semelhante mais forte cura semelhante mais fraco. Então, quando o organismo é atingido por uma doença, e você pega uma doença natural semelhante, que ocupa os mesmos lugares do organismo, e responde da mesma forma como a outra, mas é mais forte, quando a mais forte se extingue, automaticamente a mais fraca está curada. Não é um ovo de Colombo, mas o Papai do Céu, quando nos fez, nos deu as doenças, mas também nos deu a cura. É só a gente abrir os olhos. Obrigado. Olá, amigos. Hoje o tema médico de homeopatia e outras especialidades, vou falar sobre oftalmologia. Nós temos alguns processos inflamatórios, por exemplo, de retina, por exemplo, toxoplasmose, que é uma das maiores causas. Até não há muito tempo, houve uma epidemia de toxoplasmose aqui em Santa Isabel do Ivaí, onde aproximadamente 200 pessoas foram infectadas por essa doença. E aí se descobriu que a toxoplasmose ela é transmitida através das fezes do gato, que ele é o animal que é o depositário de toxoplasmose. Ela não faz mal para ele, mas como ele espalha, ele faz mal para nós. As pessoas têm que saber que toxoplasmose é uma doença transmitida pelo gato. Aliás, isso acho que já é de lugar comum. Mas não é a única causa de inflamação na retina ou na úvea. As tais uveites anteriores
ou seja, inflamações que ocorrem dentro dos olhos, ou seja, no fundo, ou seja, na frente. E são doenças graves, porque quando elas acontecem na parte anterior do olho, elas fazem catarata, elas fazem destruições grandes e podem levar a pessoa à cegueira. Há casos onde inflama o fundo e inflama a frente do olho também, e há uma destruição propriamente dita do órgão da visão, do olho. Ou nenhum, ou os dois, às vezes até. Começa às vezes num, depois acontece no outro. Bom, essas doenças, elas podem ser tratadas ou podem ser ajudadas a tratar com homeopatia. Então, é interessante. Mesmo outros tipos de infecções, por exemplo, infecções resistentes, onde às vezes a gente não consegue mais, não sabe mais o que fazer. Eu tenho uma cliente de infecção urinária, que ela fez uma infecção urinária, e o médico disse para ela assim: eu não sei mais o que dá para você, porque nós já usamos toda a bateria de antibióticos que existem. E aí a coisa ficou meio complicada para eles, né? Aí ela me procurou na época por sugestão de alguém e a gente conseguiu ajudá-la, porque existe um fenômeno interessante dentro da homeopatia. A gente usa o mal para curar o próprio mal. Então a gente pode utilizar medicamentos que modificam a sensibilidade dessas bactérias e dessas infecções e que elas se tornam suscetíveis de cura pelos próprios antibióticos. Então, agora, mesmo nos onde existem infecções, onde a gente não vai utilizar antibióticos, muitas delas, grande parte, podem ser curadas com medicamentos puramente homeopáticos. No caso de infecções urinárias, por exemplo, onde há formação de cálculos, de pedras, a gente pode resolver essa questão com medicamentos homeopáticos. É um recurso que se usa para dissolver esses cálculos, essas pedras. Eu tive um caso, não muito recente, de uns 3 anos atrás, onde essa pessoa que me procurou estava fazendo hemodiálise, porque um rim dele estava completamente preenchido por uma única pedra. E não existia maneira de como utilizar da litotripsia, que é a aplicação de ultrassom para fragmentar a pedra, que ela possa descer pela urina. A velocidade que a pedra se formava era maior do que a possibilidade da utilização desse meio. E o outro rim já tinha 2/3 também do espaço interno dele ocupado por uma pedra que foi formando-se ali dentro. E depois de bastante tempo de tratamento, nós conseguimos fazer esse quadro regredir e se dissolveram as duas pedras, né, porque uma em cada rim, que preenchiam os seus rins por dentro. Esse senhor saiu da fila da hemodiálise e da fila do transplante de rim e conseguiu tocar a vida dele para frente. E nunca mais teve esse tipo de problema. Literalmente derreteu as pedras de rim. Então é um aviso para as pessoas e para os médicos que é um recurso que pode ser utilizado para acabar com esse problema de infecções crônicas que vão e vêm e de pessoas que têm os cálculos de rins formados e que vão e vêm. E cálculos em outros lugares, como pedra nas vesículas também, e mesmo nas vias lacrimais, também podemos utilizar medicamentos homeopáticos com excelente resultado. É panaceia universal? Não é. Cada medicamento, ele tem aplicação devida. É tema para a próxima fala. Um abraço, até lá.